Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo estreia amanhã na Copa do Brasil, jogo em Porto Velho, Rondônia, contra a equipe do Porto Velho. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar algumas possibilidades de time titular que o técnico Ricardo Catalá tem ao seu dispor para mandar em campo, como também falar sobre o favoritismo do Remo na partida. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, se inscrevam, deem like, acionem as notificações e comentem. Comentem à vontade, eu sempre interajo com vocês também. Vamos fazer juntos esse projeto do Bastidores aqui no YouTube crescer cada vez mais, porque como eu disse, aqui falamos sobre o futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Vou começar abordando sobre o favoritismo do Clube do Remo na partida de amanhã contra o Porto Velho. Muita gente fala, tem respeito ao adversário, futebol é 11 contra 11. É lógico que você tem respeito ao adversário. Você tem que respeitar todas as pessoas e no esporte, todos os adversários. Então o respeito tem que ter. Mais uma coisa é ter respeito. Outra coisa é você negar que você tem que entrar em campo se considerando o favorito para conseguir a vaga. E o Remo é favorito para conseguir a vaga. É esse que é o pensamento, entrar em campo com esse pensamento e jogar bola sabendo que você é superior ao seu adversário e você tem essa obrigação de trazer essa classificação para Belém do Pará. O Remo é o time da terceira divisão, Porto Velho é o time da quarta. O Remo já fez 5 jogos na temporada, o Porto Velho não fez nenhum jogo. O Remo tem camisa, tem tradição, o Porto Velho não tem isso. O Remo tem uma história, tem torcida, o Porto Velho também não tem isso, está começando a construir uma outra história no futebol rondoniense, então é muito diferente. O Remo tem que entrar em campo sabendo que tem que trazer essa vaga para Belém do Pará. O ideal é jogar bonito. Vai ter que jogar a bola para conseguir a classificação. O empate já traz a classificação, mas o Remo tem que ir além. O Remo não pode pensar em empate. O Remo tem que jogar a bola para superar o seu adversário, porque é um time também que tem muito mais investimento do que o adversário. A folha salarial do Remo é muito maior. Ou seja, em todos os requisitos, o Remo é favorito e faz do Remo ser favorito para o jogo contra a equipe do Porto Velho. Então, o Remo tem sim a obrigação de trazer essa classificação para Belém do Pará. Outra questão, igual eu falei, o pessoal fala muito, futebol é 11 contra 11. É claro que é 11 contra 11. E claro que tudo pode acontecer. Mas isso também entra numa questão meio aleatória. Eu não gosto de 11 contra 11, que parece uma coisa aleatória. É sorte, qualquer um pode vencer. Não, é 11 contra 11, mas há os favoritos, há o clube que investiu mais, é o clube que tem os melhores jogadores. E esse clube, nesse duelo, é o caso do Clube do Remo, que nada vai satisfazer a torcida além da classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Então, Remo favorito para o confronto. E agora vamos falar sobre as possibilidades de time que o Catalá pode mandar a campo. Eu quero também contar com a ajuda de vocês. Eu vou trazer aqui o campinho para a gente. Então, eu vou precisar também da ajuda de vocês aqui para a gente fazer junto esse vídeo e pensar juntos, ter ideias. Eu vou falar um pouquinho da minha análise, pensar como é que o Catalá poderia armar a equipe do Clube do Remo e vocês também deixem no comentário a opinião de vocês. Então, vamos para o campinho. No campinho não estão todos os jogadores. Deixar claro que o Clube do Remo ele não faz a relação, ele não divulga a relação dos jogadores que viajaram, jogadores para a partida. Isso causa às vezes um pouco de dificuldade, porque às vezes naquele último treino algum jogador sente um desconforto e acaba não indo para a partida, a gente nem fica sabendo que ele não foi para a partida e a gente acaba analisando o jogador. Mas aí tá o campinho, não estão todos os jogadores também, porque não teria espaço, mas aí tá no campinho alguns jogadores e vamos nos basear neles. No gol, o Rangel, acho que não tem dúvida nenhuma, o Rangel vai ser goleiro titular, então a gente nem vai perder tempo com isso. Na lateral direita, tem as opções do Vidal e Thales, o Vidal deve permanecer como titular, eu também colocaria ele como titular. O Vidal ele dá uma consistência defensiva melhor que o Thales, ofensivamente é um jogador que precisa melhorar, precisa mostrar um outro desempenho em relação ofensivo, só que defensivamente ele tem se comportado bem. E tem sido superior ao Thales, eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Na lateral esquerda, acredito que o Catalá também vai de Raimar. O Natan estreou na última partida, foi interessante ver ele jogar, mas ele não fez um bom jogo, apesar que ele participa do primeiro gol do Remo contra a Tapajós, mas não foi uma boa partida do Natan, muito afobado em muitos momentos, errando cruzamento. É um jogador que a gente vê que tem velocidade, mas às vezes nessa partida, pelo menos, também temos que relevar que foi a estreia dele pelo Clube do Remo,
mas ele não foi bem, muito afoito. Então o Raimar pode ser que permaneça como lateral esquerdo titular. Na zaga, eu coloquei 3 opções, porque as 3 opções mais viáveis que o Catalá vai colocar, porque além deles tem o Bispo também. Então você tem o Renier, o Lidia e o Ícaro. O Lidia vai jogar, o Lidia é o zagueiro hoje garantido nesse momento como titular da zaga do Clube do Remo, não fez uma boa partida contra o Tapajós, foi muito mal o Lidia contra o Tapajós, um dos piores do Clube do Remo, mas tem crédito, porque entre os zagueiros do Clube do Remo, é o que vinha mostrando mais segurança ao decorrer da temporada desse Campeonato Paraense é o Lídia. Então o Lídia ele continua, tem crédito e ele continua como titular na zaga do Clube do Remo. A dúvida é outro zagueiro, o seu parceiro, o Renier ou o Ícaro. O Renier não faz boa temporada. Tanto é que no clássico contra a Tuna Luz ele é substituído pelo Ícaro, que o Ícaro também foi um pouquinho abaixo. Então há um problema nessa zaga do Clube do Remo. A gente não sabe quem que é o parceiro do Lídia, se vai ser o Renier, se vai ser o Ícaro. Eu acho que o Bispo nem coloquei aí, mas o Bispo corre por fora. Então qualquer opção que seja vai gerar dúvida. Eu iria de Ícaro, ia testar mais um pouco o Ícaro, porque o que eu tô vendo do Renier não tô gostando, e o Renier tá jogando mais partidas, ou seja, são mais partidas eu vendo ele jogar e não estou gostando, então iria de Ícaro, mas aí há uma dúvida, deixe sua opinião também. Vamos para o meio campo. A partir do meio campo a gente pode falar um pouco da formação tática do Clube do Remo. O Remo vai no 4-2-3-1, do Catalá, só que, para facilitar a linguagem, vamos falar que o Remo vai no 4-3-3. Esse 4-3-3, o Remo, a ideia de time titular, pelo menos, era, na cabeça do Catalá, em meio campo, é o Daniel, Pavani e o Camilo. O Pavani como segundo volante. Só que o Pavani não está rendendo como segundo volante. Ele fez uma boa partida contra o Canaã, mas o Canaã é extremamente frágil. O Canaã é lanterna do Campeonato Paraense, provavelmente vai ser rebaixado a segundinha. Então o Pavani faz essa segunda volância, mas não está desempenhando bem. Nisso, no último jogo, entrou o Jaderson no meio campo. O meio campo foi Henrique, Jaderson e Camilo, que também não funcionou. O Jaderson até entrou, machucou ainda no primeiro tempo, aí entrou o Pavani, o Jaderson não está disponível para esse jogo de amanhã contra o Porto Velho. Então, há uma fragilidade nesse meio campo do Clube do Remo, que o Clube do Remo não acertou o Catalá não acertou nessa formação. Na minha visão, se fizer o 4-3-3, você tem que colocar 2 volantes e o Camilo, para justamente não ficar tão exposto da maneira que tem ficado exposto contra times do Campeonato Paraense. Que tirando o Paysandu, que está na Série B, todos os outros times ou estão sem divisão nacional, ou é o Cametá e o Águia que estão na Série D do futebol nacional. Então são equipes, na sua grande maioria, bem mais frágeis que o Clube do Remo, e o Remo já está tomando muitos gols e passando certos sufocos. Então é esse meio campo frágil que o Catalá tem que acertar. Outra opção tática é o Catalá colocar o Remo no 4-4-2. Que aí, colocar o Remo no 4-4-2, você vai para as opções de meio campo, você pode escolher, por exemplo, 2 volantes, aí você tem as opções do Curuá, Henrique, Daniel e Renato Alves. Desses todos esses jogadores aí citados, o Renato Alves é que tem mais característica como um segundo volante, só que ele não vem bem. Na minha visão, ele não vem bem, enquanto ele joga errando muito espaço, ainda não vem bem. Então eu creio que o Remo possa vir com o Daniel. Eu acredito que o Remo ainda vai permanecer no 4-3-3, mas me preocupa o meio campo ser tão exposto. Então você pode colocar, por exemplo, o Daniel Henrique ou o Daniel Curuá e o Camilo armando as jogadas. Camilo vai ser o meio campista titular. Tem a opção do Matheus Anjos, recém-contratado, ele já está registrado no BID. Como eu falei, o Remo não lança os relacionados, não divulgou os relacionados, mas está registrado no BID. Mas eu não colocaria ele como titular, porque eu acredito que o Catalá também não vai colocar ele como titular, seria a estreia dele. Eu acho que ele vai entrar e deve entrar no decorrer do segundo tempo, para a gente ver como é que seria um pouco dessa sua estreia e do seu futebol. Então esse é o problema do Clube do Remo para a partida de amanhã. Primeiro, o Catalá definir sua formação tática. Se for no 4-3-3, tentar fazer um meio campo não tão exposto. Se for no 4-4-2, você pode dar uma segurança maior ao meio campo. Você perde o homem do ataque, mas ganha um pouquinho mais no meio campo. Para um clube que é superior ao adversário e ainda joga pelo empate, talvez você povoar o meio campo, deixando em condições numéricas iguais ou talvez até superiores com o adversário, seja a melhor alternativa. No ataque, aí tem várias opções. Também não coloquei todos aí, tem várias opções. Aí, do campinho que eu coloquei, eu já poderia descartar o Kelvin. É como eu disse, se o Remo entrar no 4-3-3, que eu acredito que o Catalá vai mandar no 4-3-3, você tem hoje um trio de ataque, para mim, titular, que é Marco Antônio, Ítalo e Filipinho. Então, nesse trio de ataque, o Remo no 4-3-3, eu acho que não tem o que mudar.
O Kelvin eu coloquei aí, não deve começar como titular. O Ribamar também não. O Ribamar, para mim, ele, já falei aqui, ele é inferior ao Ítalo. O Ítalo é mais jogador que ele. Tem o Japorã, só que o Japorã fez uma boa partida contra o Canaã. Depois caiu um pouquinho de produção e nos últimos jogos foi reserva. Acredito que ele não vai ser titular também. Ou o Catalá pode surpreender e colocar o Chaporã no lugar do Filipinho. Então você coloca o Chaporã na esquerda, o Ítalo no meio e o Marco Antônio na direita. Lembrando que eu coloquei o Marco Antônio no ataque porque ele está jogando como um atacante, como eu gosto de ver ele atuando. Assim que ele brilhou no Bahia, no Botafogo, jogando no meia, como meia direita ou como atacante pela direita, que não é aquele meio campo centralizado, aquele 10 clássico. Então é um outro jogador e está rendendo bem. E o Filipinho, eu não sacava ele do time. O Filipinho, ele está causando perigo aos adversários, ele precisa de minutagem para amadurecer mais. Então ele fez no último jogo, ele começou muito bem contra o Tapajós, depois caiu bastante de produção, mas ele fez um bom jogo contra o Tapajós. Contra a Tuna Luz Brasileira, para mim ele foi o melhor do Clube do Remo no clássico que o Clube do Remo perdeu. Então não sacarei ele do time. Ainda mais fazer o ataque com 3 atacantes, não tem muita dúvida. Seria Filipinho, Marco Antônio e Ítalo. Lembrando, como eu disse, o Clube do Remo tem outras opções. Eu não coloquei o Jaderson aí, né? Que o Jaderson está lesionado, não foi relacionado, assim como também o Remo pode ter talvez algum outro desfalque que a gente não sabe, como eu disse, a lista dos relacionados não saiu, mas eu acredito que o Clube do Remo para amanhã deve ser, se for no 4-3-3, considerando que eu acho que o Catalá, aí pensando como o Catalá pensaria, então é mais difícil, mas fazendo esse exercício e pegando o histórico, estudando o Clube do Remo na mão do Catalá, eu acredito que vai no 4-3-3, com o Rangel no gol, Vidal na lateral direita, Lídia, e aí abre uma interrogação entre Renier e Ícaro na zaga, Raimar na esquerda. No meio campo, aí também surgem algumas dúvidas, né? Principalmente entre Daniel e Henrique, quem faria esse meio campo, ou entraria com 2 volantes e um meia de marcação, um meia de armação, que seria o Camilo, ou o Catalá vai insistir como Pavani como segundo volante, que para mim é um erro Pavani como segundo volante novamente, porque não tem rendido. Se for para colocar o Pavani, que coloque ele como meia, para ver como é que ele joga realmente como meia, porque ele já rendeu na Chapecoense como meia, como segundo volante ele não tem rendido, então é uma questão que o Catalá vai ter que... a principal questão do Clube do Remo, para mim, é essa questão da formação tática do meio campo, para o meio campo não ficar tão exposto. Então essa questão é que o Catalá tem que resolver para o jogo de amanhã. E o ataque, um ataque sem dúvida, com 3 atacantes, Marco Antônio, Ítalo e Felipinho. Esse é o favoritismo do Clube do Remo que nós tratamos aqui. Essas são as possibilidades de escalação de time que o Catalá tem para o Clube do Remo no jogo de amanhã. Lembrando que o Clube do Remo tem a obrigação de trazer essa vaga para Belém do Pará. Deixe seus comentários. Qual seria a escalação de vocês? O que vocês acham? Qual a formação tática? Quais os jogadores que deveriam iniciar a partida? Lembrando que é uma partida muito importante amanhã para o Clube do Remo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.